No ar, mais um programa Questionamento Jurídico, o seu programa semanal com os principais temas do direito na atualidade. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com. Lá tem muito conteúdo interessante para você, na área da política, da economia, do entretenimento, da gastronomia. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o tema de hoje é reforma trabalhista, a mutação principiológica no direito do trabalho. O nosso convidado é o advogado e professor, o Dr. Renato Oliveira Batista. Doutor Renato, obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. Renato, reforma trabalhista, ela trouxe uma certa flexibilização dos princípios do direito do trabalho? É verdade isso? Sem dúvida nenhuma, doutor Marcelo, nós podemos identificar com a reforma trabalhista que os princípios inerentes do direito do trabalho sofreram certa mutação, sim. Com a reforma que muito embora recente ainda, mas muitos doutrinadores já têm discutido, ora de forma favorável ao empregado, ora nem tanto, vão resvalar intrinsecamente nos princípios que são básicos do direito do trabalho. E é interessante que toda a mudança legislativa, ela vai resultar nesse pano de fundo que é a mutação dos princípios que garantem aí essas regras positivadas, e aí especificamente no direito do trabalho. Então a gente pode sim falar de uma certa flexibilização destes princípios inerentes do direito do trabalho. E quais são esses princípios? Muito bem, nós temos no direito do trabalho, para os alunos iniciantes aí do curso de Direito, que estão aprendendo aí nas cadeiras de Direito do Trabalho, nós temos 4 princípios que são basilares do direito do trabalho. Temos o princípio da proteção. Esse princípio da proteção no direito do trabalho, ele se subdivide no princípio que nós chamamos de indúbio pro operário. Interessante que nós temos no direito penal o indúbio pro réu, né, que é aquela condição de que, na dúvida, absolve o réu. E no direito do trabalho? No direito do trabalho, havendo dúvida, então deve-se decidir em favor do empregado e não em favor do empregador, baseado no princípio da proteção. Então ele se subdivide no indúbio pro operário, na norma mais favorável. Se temos 2 normas que vigem acerca de uma regra de direito do trabalho, para o empregado tem que ser aquela norma mais favorável, que deve ser aplicada para ele. E também na condição mais benéfica. Então, este princípio da proteção se subdivide nesses 3. Também temos o princípio que nós chamamos de princípio da verdade real. Vige no direito do trabalho aquilo que acontece, por exemplo, aluno, no chão de fábrica. Então, aquilo que está formalmente estabelecido no contrato individual de trabalho, se não é, doutor Marcelo, a mesma coisa que acontece no dia a dia do empregado, então vai valer, se houver uma discussão, o que acontece na verdade, o que acontece na prática. O que difere do cível, né? No cível nós temos a prevalência da verdade formal, vale aquilo que está escrito. No direito do trabalho não, vale aquilo que acontece na prática. É o mundo dos fatos que é retratado. É isso, exatamente isso. Então esses 2 princípios da proteção, o princípio da verdade real, o princípio da irrenunciabilidade, os direitos inerentes dos empregados, conquistados pelos empregados, são direitos em tese indisponíveis. São direitos imexíveis, não se mexe nesses direitos conquistados. Né? Por quê? Porque a norma tem um caráter cogente, norma de ordem pública. E também o 4º princípio, que é basilar do direito do trabalho, e esses 4 são os princípios que norteiam e vinculam o direito do trabalho, que é o princípio da continuidade da relação de trabalho. O que deve se prevalecer é sempre uma condição de permanência do contrato individual de trabalho. Por isso que o empregador ele tem uma sanção quando ele dispensa o empregado sem justa causa. Se não houve uma justa causa,
o empregador é obrigado, por exemplo, a arcar com uma multa do FGTS, a multa dos 40% do fundo de garantia. É o respeito a esse princípio. Justamente, para inibir que este empregado perca o seu trabalho, o seu emprego, o seu sustento, né? E aí também as condições de estabilidade, de garantias que a norma do trabalho vai ponderar justamente com base nesse princípio da continuidade da relação de trabalho. Muito bem. E quais desses princípios, ou qual princípio que sofreu uma modificação na sua estrutura em razão da reforma trabalhista, doutor? Doutor Marcelo, é certo que nós ainda vamos nos deparar com várias argumentações, porque é tudo muito recente ainda, a norma nem entrou em vigor, vai entrar em vigor a partir de 11 de novembro. Estão todos a discutir ainda o impacto dessas mudanças. Perfeito, né? Todo mundo levantando aí esses questionamentos, e eu penso que um dos princípios que a gente pode, com toda a segurança, dizer que sofreu uma mutação é o princípio da irrenunciabilidade. Então, o caráter absoluto do princípio da irrenunciabilidade hoje se vê relativizado. É flexível. Dizer que o empregado não pode abrir mão de direitos que até então são indisponíveis, agora isso é relativo. E um exemplo que será daqui por diante clássico, a partir da vigência da norma, vai ser um instrumento da sentença arbitral. A sentença arbitral vai ser um instrumento que vai demonstrar essa relativização do princípio da irrenunciabilidade. A sentença arbitral. O que é essa sentença arbitral e por que se fala nela na Justiça do Trabalho, para assim dizer? Então, a sentença arbitral, ela é um mecanismo de solução de conflitos. Importante esclarecer, principalmente para o iniciante do direito, que a sentença arbitral ela não se dá no âmbito judicial, ela ocorre no âmbito extrajudicial, né? Dentro de uma câmara arbitral, dentro da arbitragem. E a sentença arbitral ela é uma fonte formal do direito do trabalho e chamamos ainda de fonte formal heterônoma. Para os alunos que estão aí envolvidos com a introdução ao estudo do direito, estão aprendendo acerca das fontes que dão base para o direito posto. Aí nós aprendemos que as fontes se dividem em duas, né? Fonte material e a fonte formal. A fonte material, em síntese, são aqueles fatos do cotidiano, do dia a dia, e a fonte formal é aquela que traz um regramento, a positivação daquilo que se originou como fonte material. E a sentença arbitral é uma fonte formal, segundo a doutrina. E heterônoma. Heterônoma por quê? Porque também as fontes se dividem em autônomas e heterônomas. As fontes autônomas partem daquela relação no direito do trabalho entre os particulares. É o exemplo aí de uma fonte formal autônoma, a convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva, ela é praticada, estabelecida entre os particulares. E no caso da fonte formal heterônoma, é aquela fonte que advém de um terceiro. É um terceiro que estabelece aquele regramento. Ora, o juízo, o Estado, nós podemos citar, que é uma fonte heterônoma, e também o árbitro, que é um terceiro alheio àquela relação de trabalho. E aí, doutor Marcelo, pensando no porquê falar da sentença arbitral na justiça do trabalho, no direito do trabalho, é porque a justiça do trabalho, até por força desse princípio da irrenunciabilidade, não vê com apreço a sentença arbitral nos processos. Inclusive, as sentenças arbitrais, na sua prática, são em muito objeto de nulidade. Justamente por quê? Porque atualmente um empregado que
que vai para uma câmara arbitral e firma um acordo com o seu empregador por meio da sentença arbitral, na sua grande maioria, o que ele está fazendo ali é dispondo de direitos. Perfeito. Ferindo automaticamente o princípio da irrenunciabilidade. Então, essa discussão, os tribunais veem com uma certa cautela a sentença arbitral, principalmente quando nós falamos no contrato individual de trabalho. Se nós fizermos um quadro comparativo, doutor, da questão da arbitragem no direito do trabalho, como é que se dá? Como se dá essa arbitragem no modelo atual e com a reforma? Perfeitamente. A sentença arbitral, ela pode ser utilizada atualmente no direito do trabalho e ela é aplicada especificamente quando se trata de dissídio coletivo. Então, quando existe um regramento ou uma discussão, um conflito que envolve a coletividade, então, e é por isso o nome dissídio coletivo, este conflito pode ser resolvido, pode ser solucionado por meio de uma sentença arbitral. Esta é a condição que nós temos atualmente, né? Ou então, diferentemente do que acontece com o contrato individual de trabalho. Por quê? Porque o contrato individual de trabalho vai preservar o empregado, o chamado hipossuficiente. Ele fica preservado. E quando se trata da coletividade, até porque existe ali, na sua grande maioria, os sindicatos envolvidos, dando proteção a esses empregados que estão ali dentro daquela relação do dissídio, então pode ser solucionado por sentença arbitral. Perfeito. Nós iremos a um breve intervalo e logo retornaremos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Não saiam daí.
Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje recebendo o Dr. Renato Oliveira Batista, cujo nosso tema é a mutação principiológica no direito do trabalho. Doutor Renato, falávamos da questão da flexibilização do princípio da irrenunciabilidade, não é? Essa flexibilização, ela tem alguma conexão com as recentes alterações no Código de Processo Civil? É possível, doutor Marcelo, fazermos um paralelo, sim. Se nós pensarmos na estrutura do Código de Processo Civil e no seu objetivo central, que é retirar aquela condição de decisão dos conflitos pelo Estado, essa substituição que houve dessa condição para uma autocomposição, então é possível fazer um paralelo hoje com essa flexibilização do princípio da irrenunciabilidade. O Código de Processo Civil tem, linhas gerais, ele tem um caráter de autocomposição. O que é isso? Fazer com que as partes que estão envolvidas no conflito, elas próprias solucionem o seu conflito por meio de uma mediação ou por meio de uma intermediação apenas do Estado, sem uma imposição do Estado. E quando nós pensamos nessa flexibilização do princípio da irrenunciabilidade, utilizando o instrumento sentença arbitral e pensando que a sentença arbitral é um mecanismo no qual as partes ajustam uma composição, então é possível vincular aí essa condição, sim, vamos dizer, de conexão, né, propriamente. E qualquer empregado pode se valer da Câmara Arbitral? Tem requisitos? Perfeito. Aí este apontamento é bastante peculiar e importante, porque a sentença arbitral, agora no contrato individual de trabalho, embora possa ser aplicada a partir da reforma, não é para todo empregado. Artigo 507-A da CLT vai estabelecer que é para aquele empregado que ganha um valor, uma remuneração superior a 2 vezes o regime da Previdência. Vamos pensar naquele empregado que ganha acima de R$11.000 e que tenha uma cláusula de pacto compromissório no seu contrato de trabalho, onde ele escolheu ter a cláusula ou fez expressamente a adesão por essa cláusula no contrato. São esses os requisitos. Então, não é qualquer empregado que vai poder se valer da sentença arbitral, que vai poder ir para a Câmara Arbitral para solucionar um conflito relacionado ao seu contrato de trabalho. Especificamente, estes empregados que tenham esses 2 requisitos: cláusula compromissória no contrato individual e também que ganhe acima de 2 vezes o teto da Previdência. Talvez o legislador tenha pensado, é uma casta privilegiada, diferenciada, eu nem chamaria de casta, mas pelo valor subentende-se que alguém que tenha um poder, né, maior de se autodeterminar nesse sentido. Eu acredito que tenha sido essa a intenção do legislador. Não sei se o doutor concorda. Doutor Marcelo, aqui fica o grande questionamento. O grande questionamento. O que pensou o legislador ao estabelecer esse requisito de 2 vezes o teto? Observe que o artigo, salvo engano, 444 da CLT vai dizer que o empregado pode negociar se ele ganhar esse valor de salário e tiver graduação. E já para os acordos em Câmara Arbitral, fixou apenas o limite salarial e a cláusula compromissória no seu contrato. E aí nós pensamos, por que vincular nesta condição de numerário? É porque este cidadão, esta cidadã que ganha 12, 13 mil reais, 20 mil reais,
tem mais condições intelectuais de entender o que é abrir mão dos seus direitos trabalhistas do que um empregado que ganha um valor inferior. Então, foi esse o pensamento? É o caráter intelectual ou não? Ou é estritamente patrimonial? O legislador entendeu que a pessoa que ganha 15 mil reais, por exemplo, é aquela pessoa que pode abrir mão porque não vai precisar tanto daquela verba que até então era, em tese, indisponível. Isso aí é a grande questão ainda. Porque, doutor Marcelo, veja, se a ideia é considerar fazer uma diferença, separar uma classe de trabalhadores de outra classe de trabalhadores no sentido intelectual, então pesa até uma discussão no caráter de discriminação. Sim. Né? Então, há uma margem aqui para uma discussão muito, muito tamanha. Agora, em contrapartida, pensando nessa flexibilização, vai abrir muita discussão, doutor Marcelo, para que esses empregados que ganhem uma importância inferior, que comecem a incomodar o judiciário, no sentido de dizer, porque ele pode... E eu não posso, eu também sou trabalhador. E também tenho, se for o caso do caráter intelectual, tenho também condições intelectuais. Eu quero apor a minha vontade no meu contrato individual de trabalho, independentemente da remuneração que eu receba. Então, talvez aqui nós tenhamos aqui uma discussão bastante evidente dentro desse princípio da irrenunciabilidade aí com a sentença arbitral. Tudo bem, doutor. E para finalizar, essa flexibilização no princípio da irrenunciabilidade, ela veio para beneficiar o empregado? Ela beneficia o empregado? Olha, a pergunta que a gente... Né? Porque até então pode, não pode, tem requisitos, não tem, mas enfim, ela vai beneficiar? Depende. Como no direito? Depende. De forma restritiva, nós podemos dizer que beneficia. É aquele trabalhador que quer, de fato, fazer valer a sua vontade independentemente do Estado e solucionar o seu conflito, o seu litígio de forma extrajudicial. Então, nesse caso, eu penso que foi de forma vantajosa para o empregado. Ele mesmo nós temos até casos práticos em que o próprio empregado sugere ao empregador uma solução de conflito na Câmara Arbitral. Justamente porque ele quer solucionar o problema dele. Então, para estes casos, eu penso que, de forma bem restritiva, há uma vantagem. Agora, por outro lado, não. Por quê? Porque vai afastar a tutela do Estado. Então, o Estado, que até esse momento foi cauteloso, cuidando do hipossuficiente, daquela parte menos favorecida na relação de trabalho, isso é evidente. O empregado é, sim, independente do porte da empresa, a parte menos privilegiada no momento de discussão das cláusulas contratuais. Então, quando se estabelece essa condição de solução por sentença arbitral, numa câmara arbitral, então o Estado vai ficar à margem dessa condição em primeiro momento. E aí a gente olha também numa condição não vantajosa para o empregado. Muito bem. Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa Questionamento Jurídico. Quero imensamente agradecer ao doutor Renato Oliveira Batista, mais uma vez, pela presença aqui conosco. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos à disposição de vocês. E a você, continue com a gente, www.bcctelevision.com. Tchau, até a próxima.